israelitas. Estes levaram José ao Egito. Amém? Então, só até aí. Irmãos, é bem verdade que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas são sedentas por aceitação. As pessoas, elas querem se sentir aceitas. Um sociólogo polonês chamado Bauman, ele desenvolveu um termo, ele cunhou um termo que é modernidade líquida. E esse termo, ele serve para representar como as relações da nossa sociedade, elas são frágeis, são inconstantes e são maleáveis, são flexíveis. Segundo esse sociólogo, que é bem conhecido, ele é bem famoso, ele fala um pouco sobre a sociedade, as relações que existem, e ele vai realmente afirmar isso, que a nossa sociedade possui relações que são frágeis, inconstantes e maleáveis. Nós podemos perceber, de um modo geral, que as pessoas, né, como exemplo disso que Bauman fala, que as pessoas elas são muito influenciadas pelo meio em que elas estão. Elas querem ser aceitas umas pelas outras. Muitas pessoas vão mudar de comportamento, vão mudar de atitude, vão mudar a sua maneira de pensar quando elas percebem que estão no meio de uma maioria que não é como ela. Assim como o camaleão, né, muda de cor para poder se camuflar, muitas pessoas mudam quem elas são, mudam as suas opiniões, mudam a sua essência para não serem diferentes dos demais. A gente pode observar que existe uma ideia um pouco romantizada sobre ser diferente. As pessoas falam que é legal ser diferente, mas na prática as pessoas têm medo, têm pavor de serem diferentes. As pessoas, de uma maneira geral, elas querem ser iguais umas às outras. E talvez essa lógica explique o porquê de algumas pesquisas indicarem, por exemplo, uma pesquisa de 2019, indicou que 66% dos jovens cristãos que vão para a universidade acabam se desviando, acabam se afastando da igreja. Essa pesquisa foi realizada em 2019. E uma outra pesquisa de 2009 mostrava que em torno de 58% dos jovens cristãos que iam para a faculdade, né, no decorrer desse caminho, eles acabavam se desviando também da igreja. Então, se a gente for usar essas duas pesquisas de 2009 e 2019, a gente vai poder dizer, né, com base nessas pesquisas, que no intervalo de 10 anos, o número de jovens cristãos que se desviam da igreja quando vão para a faculdade aumentou em 8%. Só que a gente, para falar a verdade, a gente não precisaria de uma pesquisa para nos mostrar isso. A gente poderia, talvez, desconfiar, né, porque toda pesquisa possui uma margem de erro. A gente poderia desconfiar ali do número, a gente poderia desconfiar da confiabilidade, né, de quem realizou a pesquisa. Mas a gente não precisa disso porque a gente vê diante dos nossos olhos que, via de regra, as pessoas, elas mudam, elas não aguentam a pressão das circunstâncias, e elas acabam cedendo, elas acabam tomando a forma do meio em que elas estão, do meio em que elas se encontram. Por isso a gente pode observar que muitas pessoas se desviam da fé quando elas se veem em ambientes que a sua fé é concebida de uma maneira hostil. Muitas pessoas deixam as circunstâncias levarem elas para longe de sua identidade, para longe de sua verdadeira essência, para longe de seus princípios, para longe das suas raízes. Muitas pessoas, pelas circunstâncias, são influenciadas a deixar de ser aquilo que elas verdadeiramente são. E nesse texto, nós estamos diante da história de um personagem que tinha tudo
para perder a sua essência. Estamos diante da história de um personagem que tinha de tudo para poder perder os seus valores, os seus princípios, porque ele passou por muitas adversidades, passou por muitas provações e se encontrou no meio de um contexto totalmente contrário aos seus princípios, aos seus valores e àquilo que ele foi ensinado. Mas mesmo diante das adversidades e das provações, esse personagem da qual nós estamos falando, ele permaneceu firme para aquilo que Deus tinha na vida dele. E nós estamos falando da história de José do Egito. José era filho de Jacó e Raquel. E nós podemos dizer que José, ele foi um milagre, porque a mãe de José era estéril, mas Deus concedeu graça a ela e permitiu que ela desse luz a José. E a Bíblia nos mostra que o pai de José, Jacó, ele amava mais a José do que os seus outros irmãos. E isso criou um ciúme nos seus irmãos, criou um ódio nos seus irmãos, a ponto de que eles não conseguiam ter um relacionamento normal com José. A palavra de Deus vai nos dizer que eles não conseguiam falar normalmente com José, porque o ódio, o ciúme corroía eles por dentro. E isso aumentava quando José contava para a sua família dos seus sonhos. Sonhos que eram revelações de Deus para aquilo que ia acontecer mais à frente, sonhos que mostravam que os seus irmãos iriam se curvar diante dele um dia, que ele reinaria sobre os seus irmãos. E isso fez com que seus irmãos ficassem ainda mais com raiva, com ciúme de José. E a gente pode observar, começando desse ponto, que José, ele passou por 3 grandes tragédias em sua vida. José passou por 3 grandes tragédias em sua vida, que, se nós olharmos friamente, nós poderíamos dizer que isso levaria ele para longe de Deus, levaria ele para longe do seu Deus. A primeira tragédia que a gente pode destacar que José passou em sua vida é em decorrência do que os seus irmãos sentiam por ele, essa raiva, essa angústia que os seus irmãos tinham com José. No texto que nós lemos, estamos olhando por exato momento onde os irmãos de José decidem vendê-lo a estrangeiros. Na realidade, se nós formos olhar os versículos anteriores, nós vamos ver que os irmãos de José estavam dispostos a matá-lo. Eles estavam dispostos a matar a José, só que um dos irmãos pediu para que não fizessem isso e que vendessem ele, né, na tentativa de proporcionar a ele um mal menor, ou para que eles não sofressem maiores consequências diante daquilo que eles iriam fazer a José. A gente vê que José ele foi traído pela sua própria família. Os irmãos de José eram aqueles que deveriam amá-lo, eram aqueles que deveriam protegê-lo, eram aqueles que deveriam cuidar dele para que nenhum mal acontecesse a ele. Mas não foi isso que aconteceu. José tinha uma família que não o aceitava. Ele tinha um pai que o amava, mas irmãos que queriam vê-lo morto. E dessa forma, como nós lemos, José ele é traído pelos seus irmãos mais velhos. Ele é entregue sem dó e sem piedade a estrangeiros, a estranhos. Eles colocam o seu irmão na mão de estranhos. E essa foi a primeira grande tragédia que José passou em sua vida. Ele foi traído pela sua família. E ele foi levado por esses estrangeiros até a terra do Egito. Ele foi levado para o Egito. E chegando no Egito, a gente acompanha a história e a gente vê que lá ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E de início, as coisas começam a acontecer muito bem para José, e Potifar, ele gostava muito de José, e a mulher de Potifar também gostava muito de José, só que não da mesma maneira que Potifar. Eu acho que deu para entender. A mulher de Potifar
tinha uma atração por José e por diversas vezes ela tentou seduzir a José. Por diversas ocasiões ela tentou atrair José para poder se deitar com ela. E a palavra de Deus vai dizer que José por diversas vezes perseverou, negou, e o pensamento de José era o seguinte: como que eu vou cometer esse pecado contra Deus? Eu não posso fazer isso. E a palavra de Deus vai dizer que José, ele evitava estar perto da mulher de Potifar. Ele fugia da aparência do mal, ele estava se guardando, ele estava se preservando, ele estava sendo fiel ao Senhor. Só que, num desses momentos em que a mulher de Potifar vai dar em cima de José, ela agarra José de uma forma, pelas suas vestes, que José sai correndo, José foge. E nisso que José foge, as vestes de José ficam nas mãos da mulher de Potifar. Imagine a forma, né, que ela agarrou ele ali pelas roupas, e José saiu correndo. Só que aquela mulher, maliciosamente, aproveitou aquela oportunidade, talvez, né, como uma vingança por José não ter aceitado o convite dela. Ela aproveita que está com a roupa de José na mão, para poder mostrar aos empregados, para poder mostrar para Potifar e para todos os outros que aquele homem, aquele empregado, aquele escravo, a roupa dele estava na mão dela, porque na realidade ele tinha tentado abusar dela. E aí a mulher de Potifar conta a todos que aquele homem, aquele escravo, tentou violentá-la, aquele homem tentou fazer mal a ela. E em decorrência disso, José, ele passa pela segunda grande tragédia em sua vida. Ele é condenado injustamente por algo que ele não cometeu. Ele é condenado injustamente e ele é difamado por um crime que ele não cometeu. Obviamente, quem teria mais credibilidade para dizer o que aconteceu ou não era a mulher de Potifar, e não um escravo que veio de outra terra. Então José, ele é injustiçado, e em decorrência dessa injustiça que José enfrentou, nós vemos a terceira tragédia pela qual José passa. Ele passou pela traição, ele foi condenado injustamente, e aí depois disso, por ter sido condenado injustamente, ele vai para a prisão. Ele vai para a prisão e ele se encontra num lugar onde ele tem as suas liberdades cerceadas. Ele se encontra num lugar reservado para aqueles que fizeram o mal. Ele vai conviver com aqueles que realmente cometeram crimes, e ele perde toda, se ele tinha planos, se ele tinha algum sonho, se ele queria fazer alguma coisa na vida dele, tudo vai por água abaixo, porque agora a sua liberdade lhe foi tirada. Ele estava preso por um crime que ele não cometeu. Traído por sua família, condenado injustamente e confinado a um espaço reservado para aqueles que fizeram o mal. A gente vê que a vida de José, ela se desenha de uma forma que nos dá a entender que tudo vai dar errado. Tudo na vida de José acontece de uma forma que nos dá a entender que vai dar errado. José, ele tinha de tudo para se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa fria, uma pessoa cruel, uma pessoa que não iria querer saber mais de nada. Ele tinha tudo para perder a sua fé em Deus, tinha de tudo para se desviar dos caminhos do Senhor. José tinha de tudo para ser uma pessoa que alimentaria dentro de si uma sede por vingança pelo que seus irmãos fizeram. Ele era uma pessoa que tinha de tudo para alimentar uma sede de justiça. Ele é uma pessoa que talvez tivesse também a sede por aceitação, por acolhimento, por ser abraçado, porque ele era aquele cara que era muito amado pelo seu pai, paparicado pelo seu pai, mas a partir do momento que ele vai para o Egito, ele não tem mais esse aconchego da família dele. Então, José, ele também tinha de tudo para ser uma pessoa que estava naquela condição com muita carência. Muita carência. E a gente vê que a questão é que o Egito tinha para oferecer a José exatamente aquilo que ele precisava, ou exatamente aquilo que ele poderia precisar. Por exemplo, a gente vê que o Deus que José servia até então,
o Deus em que ele foi ensinado a crer, ele servia a esse Deus, e servindo a esse Deus ele foi traído, condenado, humilhado e preso. Por que não José não iria se dar a oportunidade de conhecer outras divindades? Já que com o Deus que ele aprendeu a crer, todas essas tragédias aconteceram na vida dele. Por que ele não se daria a oportunidade de conhecer outros deuses que existiam no Egito? Porque o Egito oferecia a José uma gama de possibilidades. O Egito era um prato cheio para que José experimentasse de outras coisas. José no Egito, ele se vê diante de uma cultura que é totalmente diferente da sua. E se ele tivesse sede de vingança pelo que seus irmãos fizeram a ele, talvez ele poderia experimentar, conhecer, ou se dar a oportunidade de conhecer um Deus que na mitologia egípcia é o Deus Sete, que é o Deus da vingança. É um Deus que é conhecido por muitas coisas e dentre elas um Deus da violência, um Deus que, segundo a história, matou os seus irmãos. José poderia muito bem se aproximar para conhecer um pouco mais a história desse Deus Sete e talvez até usá-lo como inspiração para se vingar dos seus irmãos. Talvez pela sede de justiça que José tinha, ele poderia se dar a conhecer a deusa Maate, que era a deusa da justiça. Ele poderia muito bem pensar consigo mesmo, olha, eu sirvo a esse Deus e esse Deus deixou eu ser condenado injustamente, por que não eu não posso vir a conhecer essa outra divindade? Será que a justiça vai acontecer se eu servir a ela? Então, o Egito tinha propostas a José, e se ele tinha sede de justiça, tinha a deusa Maate. Se ele tinha sede de vingança, tem o Deus Sete. Se ele tinha carência, tinha a mulher de Potifar se oferecendo a ele. Ou seja, tudo o que José poderia precisar, o Egito tinha para oferecer a ele. A missão de José era muito difícil. Era como ter que estar na chuva sem poder se molhar. Porque o Egito tinha para oferecer a ele um banquete perfeito, um banquete saboroso, onde ele poderia afogar todas as suas mágoas, afogar todas as suas tristezas. Mas José ele não podia fazer com que o meio em que ele estivesse o influenciasse e mudasse quem ele realmente era. Porque o banquete que o Egito oferecia a José, por mais que fosse um banquete saboroso, era um banquete que deixaria o seu estômago vazio. Da mesma forma que o Egito tinha banquetes a oferecer a José, nós vivemos um mundo que também tem banquetes para nos oferecer. O mundo pode nos oferecer muito daquilo que nós julgamos precisar, exatamente naquilo que é o nosso ponto fraco. Vai ter um garçom do diabo vindo diretamente do buffet do inferno, e ele vai passar com uma bandeja diante de você, querendo te oferecer justamente aquilo que vai te parecer muito atraente. Ele vai passar por você aonde você estiver, não é aqueles garçons que você precisa ficar chamando, não. Ele vai até você na sua faculdade, na sua casa, ele vai até você na sua rua, no seu trabalho, onde você mora, em qualquer lugar, ele vai até você e ele vai te oferecer. E ele não é só um bom garçom, ele também é um bom vendedor. E ele vai falar no seu ouvido que aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que está sendo oferecido para você é algo muito bom e que você tem que experimentar. E ele é tão bom vendedor que ele vai fazer com que você pareça um idiota se você não aceitar a proposta que ele tem para você. O mundo faz com que aqueles que não se pareçam com ele fiquem parecendo verdadeiros idiotas. O mundo faz com que você pareça um idiota se você não se parecer com eles. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara ao nos dizer em Romanos 12:2,
que nós não devemos nos conformar a este mundo, ou seja, nós não devemos tomar a forma desse mundo, nós não devemos ser moldados pelo mundo, sermos influenciados pelo mundo, sermos mudados pelas circunstâncias. Na realidade, nós devemos ser moldados e influenciados pelo Evangelho para, através do Evangelho que há em nós influenciarmos o mundo, nós influenciarmos as pessoas. Só que será muito difícil nós não sermos moldados pelo mundo se nós continuarmos nos importando com a opinião que o mundo tem ao nosso respeito. Será muito difícil nós não tomarmos a forma do mundo se nós ficarmos nos importando com a opinião do mundo e tentarmos adaptar um pouquinho o nosso jeito, como nós somos, ou o que pensamos, o que fazemos para agradar o mundo. Será muito difícil nós não tomarmos a forma do mundo se nós não vigiarmos quando esses garçons do inferno vêm nos oferecer coisas diante dos nossos olhos. Será muito difícil nós não tomarmos a forma do mundo se nós não vigiarmos aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos ouvindo, que muitas das vezes possuem mensagens subliminares ou até mesmo explícitas e que falam contra a nossa fé, falam contra o Evangelho. As plataformas que nós assistimos, a Netflix, a Amazon, estão cheios de séries e filmes que são muito bons, mas que se nós não tivermos atenção, se nós não tivermos vigilância ao ouvir, ao assistir, ao consumir, nós poderemos deixar com que valores, conceitos, pensamentos, ideias sejam passados para nós, sem que nós nos atentemos que aquilo ali não é a verdade do Evangelho, que aquilo ali faz parte de uma cultura mundana. Será muito difícil a próxima geração, a geração que vem agora, será muito difícil a próxima geração, será muito difícil os seus filhos não tomarem a forma do mundo, se você não se aproximar deles e ver o que eles estão assistindo, ouvir o que eles estão ouvindo, para você dizer a eles o que é certo e o que é errado. Nós temos que vigiar se nós não queremos tomar a forma do mundo, porque muitas coisas acontecem de uma maneira gradativa. Se eu não me engano, foi o presbítero Fernando que disse aqui certa vez que a pessoa ela nunca se desvia de uma hora para outra. Às vezes demora, acho que 5 anos, acho que foi 5 anos que você falou. A pessoa, ela nunca sai de uma hora para outra. Antes dela sair da igreja, ela já está há alguns anos se desviando. Um processo. E muitas das vezes, nós também somos influenciados pelo meio que nós estamos de maneira progressiva, sem que nós venhamos nos atentar, sem que nós venhamos nos aperceber. Nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, nós vamos nos afastando de Deus de uma maneira progressiva, sem que a gente possa perceber. Você não está cheio da presença de Deus um dia e você acorda no outro, totalmente longe de Deus, sem estar ligado com as coisas de Deus. Não, isso acontece de uma maneira cautelosa, de uma maneira sorrateira, você não percebe. Talvez você esteja numa semana de muita oração, jejum, de apego à palavra, e você está orando, você está se dedicando ao Senhor, e isso não vai parar de uma hora para outra. Um dia você vai ver que você está mais negligente, no outro dia você vai ver que você não deu tanta importância, e mais para frente você vê que a sua vida com Deus, a sua vida de intimidade com Deus já não está mais a mesma coisa. E se não vigiarmos, como uma bola de neve, as coisas vão piorando em nossas vidas, e se nós deixarmos a vida nos levar, a gente vai indo para pior. A gente vai indo para longe de Deus. Se você não se atentar, se você não vigiar
para que o meio em que você esteja não te influencie, se você não ficar atento com isso, o meio em que você está vai te influenciar. Vai te influenciar. Por isso, é necessário que a gente esteja vigilante. Nós não podemos nos render ao banquete que o mundo tem para nos oferecer, porque esse banquete, por mais que ele seja saboroso, ele deixa a nossa alma faminta e nosso espírito desnutrido. É o único alimento que vai nos deixar com mais fome e mais sede, é o pecado, porque o pecado, ele é como um banquete que ele promete saciar a sua fome, promete saciar a sua sede, só que ele vai te deixar com mais fome, com mais sede, com um vazio no coração, porque só Deus pode preencher o nosso coração, só Deus pode nos dar a essência de vida que nós precisamos, só o nosso Criador tem para nós aquilo que vai nos trazer sentido, felicidade plena e razão de viver, razão de existência. Nós não podemos esperar a aceitação de um mundo que rejeita o nosso Criador. Nós não podemos esperar a aceitação de um mundo que rejeita o nosso Criador. Se o mundo te rejeita, se as pessoas do mundo te rejeitam, isso é sinal de que você realmente está andando segundo os caminhos do Senhor. Estranho seria se o mundo gostasse, se o mundo te abraçasse, e se o mundo dissesse que você teria que continuar do jeito que você está. Aí sim seria estranho. A gente vê que na vida de José é um grande exemplo, porque José ele não se deixou influenciar, ele não se rendeu ao pecado, ele não se rendeu ao banquete que o Egito tinha para oferecer a ele. E a gente vê no decorrer da vida de José, que ao contrário de todas as expectativas, José, ele muda completamente, né, Deus, ele muda completamente a circunstância de José, quando ele interpreta um sonho que Faraó teve, que ninguém conseguia interpretar. E aí, a partir desse momento que José interpreta o sonho de Faraó, Faraó diz, olha, onde que nós encontraríamos um homem como esse que tem o Espírito de Deus? E aí ele pega José, ele coloca José como governador do Egito, e José agora passa a ser um homem que tinha poder em suas mãos. Ele vai direto da prisão para o palácio. Ele não tinha liberdade alguma, mas agora ele, de um homem que não tinha poder algum, ele passou a ser um homem que tinha muito poder. E há quem diga que o poder é aquilo que mais pode corromper o homem. José teve a sua vingança. Ele tinha, na verdade, a possibilidade de executar a sua vingança enquanto estava como governador do Egito. Porque quando ele estava como governador do Egito, houve uma fome em toda a terra. E as pessoas das regiões circunvizinhas vinham até o Egito para poder buscar comida. E dentre essas pessoas que vinham ao Egito buscar comida, veio os irmãos de José. E José reencontra os seus irmãos. Lá vem os traidores, aqueles que colocaram José naquela circunstância, aqueles que foram responsáveis por tudo de ruim que aconteceu com José, os responsáveis por todas as tragédias que ele passou na sua vida, chegaram na frente dele para poder pedir comida porque eles estavam com fome. E se não dessem comida para eles, eles poderiam morrer de fome. Foi nesse momento, irmãos, que José, ele pediu para colocarem um playback e ele começou a cantar Sabor de Mel para os seus irmãos. Ele falou o seguinte para os seus irmãos, olha, vocês me viram passar na prova, vocês que me colocaram na prova, vocês me jogaram lá dentro da cova, né? E vocês não me ajudaram. Vocês não me ajudaram. Mas agora que eu estou na bênção, agora que eu estou como governador do Egito, vocês vão estar aí entre a plateia, tá? Vocês vão estar aí ralé, pedindo comida, e eu vou estar no palco. Eu vou ser aqui governador do Egito Todo-Poderoso, e vocês, só lamento, a minha vitória vai ter sabor de mel, e vocês vão ficar aí com água na boca.
Foi mais ou menos isso que José disse para os seus irmãos, não foi? Se José tivesse a mesma lógica vingativa de muitos crentes, era exatamente isso que ele iria fazer, era exatamente isso que ele iria falar. José, ele poderia executar os seus irmãos, seria muito fácil para José falar ali para os seus irmãos que eles iriam pagar pelo mal que eles cometeram. José poderia escravizar eles, José poderia mandar matá-los. E, ao olhar humano, José estaria apenas pagando com a mesma moeda. Ele estaria apenas dando troco, ele não estaria sendo injusto, porque era aquilo que os irmãos dele mereciam. Só que a lógica de José é diferente nesse momento. José, ao invés de dizer que agora eles iriam se arrepender, agora eles iriam pagar pelo que eles fizeram, a lógica de José é o seguinte: vocês me viram passar pela prova, vocês não me ajudaram, mas agora que eu estou na bênção, vocês vão desfrutar da bênção junto comigo. José, ele perdoa os seus irmãos, ele abraça os seus irmãos, ele beija os seus irmãos e oferece aos seus irmãos um banquete. E agora me refiro a banquete não mais de maneira figurada, ele oferece realmente um banquete para os seus irmãos, ele recepciona os seus irmãos da melhor forma e ele convida os seus irmãos para estarem com ele no Egito e desfrutarem do melhor do Egito. José, ele se encontra na bênção e ele chama os irmãos dele, os traidores, para desfrutarem da bênção que ele tinha, junto com ele. Os irmãos de José não mereciam, mas José agiu com graça e com misericórdia para com seus irmãos. José agiu com graça, ele fez a eles um favor imerecido, porque José poderia também muito bem fazer o seguinte: olha só, eu perdoo vocês, toma um pouco de comida, agora some da minha frente que eu nunca mais quero ver com vocês. Não, José, sem mágoa nenhuma no coração, abraça, beija, oferece a eles um banquete, moradia e o melhor da terra do Egito. A verdade é que todos nós precisamos de um José na nossa vida. Nós usamos José como um exemplo de inspiração, um exemplo de como nós devemos proceder, como nós devemos agir. Nós queremos ser fiéis a Deus assim como ele foi, ele é um grande exemplo. Mas a realidade é que na história da nossa vida espiritual, nós nos assemelhamos muito mais com os irmãos de José do que com o José. Nós nos parecemos mais com aqueles que erraram, com aqueles que pecaram e com aqueles que precisam de um perdão imerecido. Nós falamos sobre o que nós faríamos se estivéssemos na posição de José. E aí, você perdoaria ou você não perdoaria? O que você faria? Mas nós devemos também nos colocar na situação dos irmãos de José e nos perguntarmos: será que nós seremos perdoados? Será que nós seríamos perdoados pelo pecado que nós cometemos a Deus? Será que nós seremos perdoados pelo mal que nós fazemos? É nesse sentido que todo mundo precisa de um José, todo mundo precisa de alguém que nos ofereça um perdão imerecido. Nós precisamos de alguém que nos ofereça um perdão imerecido. Nós precisamos de alguém que haja para conosco com graça e misericórdia. Nós precisamos de alguém, a nossa alma precisa de alguém que haja para conosco da mesma forma que José agiu para com os seus irmãos. E esse alguém na nossa vida é Jesus. Jesus é o nosso José. Ele que age conosco com a graça imerecida, porque assim como na história de José, nós fomos os responsáveis pelas tragédias que aconteceram com Cristo.
Nós fomos os responsáveis por toda dor e sofrimento pela qual Cristo passou. Assim como os irmãos de José foram responsáveis por tudo aquilo que José passou, nós fomos responsáveis por tudo aquilo que Cristo passou, por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas atitudes, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Por causa dos nossos pecados, ele enfrentou 3 grandes tragédias na vida dele. Ele foi traído por seus discípulos, ele foi condenado injustamente e ele foi morto. Só que ao 3º dia, ele ressuscitou. E quando ele nos encontra, quando é o momento dele executar juízo sobre as nossas vidas, aquilo que nós merecíamos, ele vai e age para conosco com graça e com misericórdia. Ele nos abraça, ele nos beija, ele nos convida a cear com ele em um grande banquete. E ele nos convida também a desfrutarmos do melhor que há em seu reino. Deus, ele enviou seu Filho e ele age conosco de uma maneira que nós não merecemos. Graças a Deus, porque Deus não trata a mim e a você da maneira que nós deveríamos ser tratados. Graças a Deus pela sua misericórdia, por sua bondade, porque se não fosse a sua misericórdia, nós seríamos consumidos. Que bom que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E a boa notícia, irmãos, a boa notícia é que nós temos que espalhar para o mundo, para todos aqueles que se sentem pecadores, para todos aqueles que se sentem, assim como os irmãos de José, são traidores, é que Cristo, ele quer agir com os pecadores dessa forma, com graça e com misericórdia. Ele quer receber todos os pecadores, todos os traidores de braços abertos, dar-lhes um beijo, convidá-los para um banquete, porque ele recebe os piores pecadores. E ele faz esse convite para todos aqueles que reconhecem que não são merecedores. Nunca alguém pode pensar que não pode ir até Cristo porque é muito pecador. Porque é justamente por você saber que você é muito pecador que você tem tudo o que você precisa para ir até Cristo. Tudo que você precisa para ir até Cristo é a consciência de que você é um pecador. Certa vez, um religioso fariseu chamou Jesus para comer na casa dele. E esse religioso recebeu Jesus muito mal em sua casa. E veio uma mulher que era prostituta, que todos conheciam a vida dela. Essa mulher veio, derramou um perfume aos pés de Jesus e chorou aos pés de Jesus. E no momento em que o religioso que chamou Jesus até sua casa vê aquilo, ele diz o seguinte: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem tocou nele, porque essa mulher era uma pecadora. Ou seja, na mente do fariseu, uma pecadora não poderia tocar em Jesus. Mas Jesus mostra a ele que a realidade é bem diferente. Que todos aqueles que são pecadores são convidados a estarem junto dele. Porque o perdão dele é o que transforma. O perdão dele é o que nos renova. Nós nunca mais ouvimos falar, por exemplo, que os irmãos de José voltaram a odiar ele novamente, ou voltaram a traí-lo novamente, porque o perdão ele é transformador. Por isso, tudo que você precisa para ir a Cristo é saber que você é um pecador, mas quando você vai até ele, você recebe o seu perdão, você nasce de novo, você tem uma nova vida em Deus. Amém. E você, pelo Espírito Santo, é capacitado para lutar contra o pecado. Amém, Jesus. Que nós possamos entender que a partir desse momento nós somos amigos, não do mundo, mas amigos de Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus para que Ele fale melhor aos nossos corações. Senhor meu Deus, nós queremos Te agradecer por Tua palavra, Te agradecemos, Deus, por Tua bondade, Tua misericórdia. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra e aprender, Deus, melhor como Te servir, Pai.
Tenha misericórdia de nós, Deus, porque nós somos falhos, nós somos inconstantes em nossos caminhos, mas te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê força, Deus, para perseverar. Perseverarmos, Deus, diante das tribulações, perseverarmos, Deus, diante das angústias, Deus, das adversidades, e que nós possamos, Deus, diante de Ti, buscarmos sempre, Deus, a santidade, Deus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Por 1000 vezes falhei, recebi teu perdão, tropeçando outra vez.